paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre brasas de fogo nas mãos do profeta Ezequiel. Juízo ou purificação? Ezequiel capítulo 10, verso 2 diz o seguinte: E falou o homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ele então entrou à minha vista. Queridos, hoje vamos falar um pouco sobre juízo e purificação, e para isso lemos no verso 2 do capítulo 10 do livro de Ezequiel, que fala sobre a visão das brasas de fogo dada ao profeta. Precisamos nos lembrar que o profeta Ezequiel foi convocado por Deus no capítulo 2, verso 1 e 3, para falar aos filhos de Israel e às nações rebeldes, dizendo: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim, até precisamente os dias de hoje. Meus amados, nesta ordem Deus estava dizendo a Ezequiel: não se faça rebelde como a casa de Israel e nem como as nações que se levantaram contra mim, pois esses não querem ouvir e não têm atentado para as minhas palavras, pois eles são rebeldes. Mas você ouvirá da minha boca as minhas palavras e entregará para Israel. Deus disse a Ezequiel: a cerviz deles é dura, não querem ouvir as minhas palavras. No capítulo 3, Deus mostra a Ezequiel, verso 1 e 2, isso. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu de comer do rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Aleluias. Queridos, Deus disse a Ezequiel: come deste rolo. Ele come e na sua boca era doce, mas no seu ventre era amarga. Isso significa que no paladar do primeiro contato com a palavra, ela é doce. Mas quando temos que viver esta palavra, ela se torna amarga no nosso ventre, pois ela faz um efeito diferente daquele que inicialmente pensamos. A palavra é agradável, mas é difícil de andar segundo esta palavra. Diz o ditado popular: tudo que é amargo sara, cura, tem um melhor efeito. Aleluias. Hoje o Senhor fala através da palavra profética de Ezequiel à igreja: come, come, mesmo que seja amargo viver, testificar a palavra da verdade. Come, come deste rolo, mesmo que seja amargo viver, testificar a palavra da verdade, pois vai fazer bem para você, para a sua família, para os seus amigos e para a nossa nação. Deus estava direcionando Ezequiel neste momento. O profeta estava em frente do rio Quebar, estava ele entre os asilados que iriam para a Babilônia, e ele vai começar a ter, a partir deste momento, as grandes visões do trono, inclusive estas das brasas de fogo. E a visão fala dos querubins e que tinham olhos de todos os lados, dentre as rodas. Isso fala da onisciência de Deus. Fala que Deus tudo vê, tudo contempla, nada passa desapercebido para ele. Fala ainda que estes olhos iam para onde a cabeça se movia. Aleluia, glória a Deus. Estes olhos entre as rodas não
olhavam para trás, não olhavam para o lado, eles só olhavam para onde a cabeça os direcionava. Amados, esta parte da profecia fala que hoje a igreja tem que crer na onisciência de Deus e que devemos olhar somente aonde a cabeça, que é Cristo, direcionar a igreja. Hoje as circunstâncias, as informações erradas tentam de todas as formas direcionar o olhar da igreja para aquilo que o inimigo deseja, mas a igreja precisa estar com os olhos direcionados para a cabeça da igreja e para a sua palavra. Não podemos ser como casa rebeldes, temos que nos fixar na palavra de Deus, comer do rolo, mesmo que depois de comermos ela se torne para a igreja amarga, difícil de vivermos. Amados, assim como Ezequiel ficou atônito, a igreja hoje também vai ficar atônita com o que Deus vai fazer através da sua palavra nesses dias. E desta visão que hoje vamos falar, no que diz respeito ao juízo de Deus, estaria sendo anunciado naqueles tempos para o profeta, mas pode ser também para nós nos dias de hoje, como purificação para a igreja. E Deus diz a Ezequiel: não se assuste. Assim como Deus falou a Jeremias dizendo: se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Do mesmo modo Deus fala nesta visão com Ezequiel, mesmo trazendo juízo, ele diz: não tenha medo, que eles não prevalecerão contra ti. E o mesmo hoje o Senhor fala com a sua igreja. Percebam, meus irmãos, o direcionamento é de Deus. Não tire os olhos da direção do cabeça da igreja, que é Cristo. Não precisamos ter medo. O inimigo não prevalecerá contra a igreja nesses dias. Não sejamos como a casa rebelde de Israel. Não façam como as nações rebeldes que se levantaram contra Deus. Aleluia. Amados, hoje os anjos do Senhor, os administradores de Deus, da mesma forma que falaram com Ezequiel, falam hoje com a igreja dizendo: peguem brasas acesas e espalhem pela cidade. Amados, essas brasas acesas simbolizam juízo. Deus fala ao profeta que os caldeus, representando a Babilônia, iriam invadir e o povo vai ficar refém deles por causa do pecado, da idolatria, porque deixaram as fontes das águas vivas e por isso precisa existir arrependimento. E Ezequiel entende esta visão, que era uma visão de Deus declarando o juízo sobre as nações de Israel, sobre Israel, e determina ao profeta que ele teria que encher as mãos de brasas acesas e espalhar sobre as cidades. Glória a Deus, é tempo de espalharmos as brasas de fogo sobre as cidades, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Aleluia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versos 5 e 9, João, mostrando a abertura do 7º selo, fala também que haveria este dia do juízo, mas não precisamos ter medo, porque eles não prevalecerão contra nós. As brasas de fogo sobre nós é para a purificação da igreja. Queridos, Deus é um Deus que cumpre a sua bendita palavra e ao mesmo tempo avisa a sua igreja. Não sabemos o tempo exato de quando o juízo acontecerá, mas está próximo. Portanto, avisa o Senhor a sua noiva: coma do rolo da palavra de Deus. Não é tempo mais de sermos rebeldes como os outros. Não é tempo de sermos mais rebeldes. Aleluia. Amados, a igreja precisa entender que os olhos do Senhor já estão por todas as rodas. E rodas significam agitação, movimentação. As agitações estão por toda parte. Os movimentos de Deus estão em todas partes também. Aleluia. A igreja hoje, Deus confia
confirma que os seus olhos estão sobre toda parte. O Deus que tudo vê, que tudo contempla, está avisando a igreja. O juízo está próximo, mas não é para a igreja ter medo, é para estarmos preparados para este grande dia em que o Senhor vai manifestar o juízo, pois o fogo do juízo para a igreja será somente sobre a casa rebelde. Para nós que somos a igreja, será para purificação. O que deve a cada dia ser buscado pela igreja através do Espírito Santo. Temos que nos purificar através do Espírito Santo de Deus, permitir o agir do Espírito Santo em nossas vidas, famílias e no meio da igreja. Aleluia! Queridos, casa rebelde, povo que não dá ouvido à voz de Deus, povo que não reconhece a onisciência de Deus, povo que não quer compromisso com o arrependimento, que não quer compromisso com a palavra, povo que quer só a palavra como mel na boca, então quer responsabilidade de como viver a palavra no ventre que se torna amarga. Estes são sim casa rebelde, povo rebelde. Hoje o Senhor, através desta visão de Ezequiel, sobre as brasas de fogo, está dizendo: não sejamos rebeldes, pois para esses o fogo será de juízo. Amados, estamos começando a viver um tempo semelhante aos tempos do profeta Ezequiel. Estamos vivendo um tempo em que existe uma geração que não tem dado valor às coisas de Deus e, portanto, a igreja nesses dias está sendo convocada por Deus para enchermos as nossas mãos com brasas acesas que devem ser espalhadas sobre a cidade, sobre as nossas famílias, amigos e sobre a nossa nação, pois existem muitos que são rebeldes. Tem um povo que está com dura cerviz, que não acham que estão fazendo nada de errado, um povo que não quer olhar a justiça de Deus, um povo que não quer atentar para a voz do Todo-Poderoso, para aquele que está assentado sobre o trono e que tem olhos que tudo vê, que é onisciente, que é onipotente, onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, um Deus que tem olhos por todas as rodas, todas as manifestações, todas as agitações, um Deus que percorre toda a terra, e a Bíblia diz que contempla bons e maus. Aleluia! Diante desta certeza, Deus está avisando a sua igreja que não podemos ser rebeldes como a casa de Israel, porque sobre os rebeldes virá o juízo. Vai chegar sobre os rebeldes, o juízo de Deus vai chegar para as autoridades rebeldes, para os políticos rebeldes, para aqueles que não querem ouvir a voz do que está assentado sobre o trono. Estes vão sentir as brasas de fogo sobre eles como juízo. Amados, infelizmente também tem muitos que se dizem participantes da igreja, não querem crer, que também estão sendo rebeldes, que não querem crescer no conhecimento da palavra de Deus e terem experiências com Deus. Para muitos que ainda teimam em ficar na primeira experiência com Deus, não querem crescer no conhecimento da palavra e ainda têm medo de se entregar à operação do Espírito Santo. Verão também estes o juízo de Deus, vão ver a manifestação de Deus como juízo. Queridos, a igreja que Deus espera ver nesses dias é aquela igreja que não recua, que não se rende às investidas do mundo, que não tem medo do fogo, pois para esses o fogo não destrói, pelo contrário, é um fogo que purifica. Aleluia! Percebam, o fogo sempre teve na representação. Quando a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo, o Senhor selou a todos que estavam no templo com fogo.
Quando o Senhor fez Moisés mudar de vida no Monte Horebe, foi através de fogo. Quando o Senhor disse a Noé, eu não destruirei mais a terra com água, mas com fogo, porque fogo é juízo. Percebam, a roda está girando, os olhos do Senhor estão atentos a tudo o que está acontecendo com o mundo, com as nações e também com a igreja do Senhor. Deus está falando, os querubins estão em obediência e percebam, diz a Bíblia que um anjo só em obediência feriu 185 mil assírios. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 35, diz o seguinte: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Aleluia! Um único anjo em obediência arrasou os assírios em uma noite. Amados, quando João na ilha de Pátimos vê a semelhança de Jesus, os seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia! Não podemos ser casas rebeldes. Tem muita gente brincando com fogo, e quem brinca com fogo com certeza se queima. A igreja está sendo chamada nesses dias para espalhar brasas acesas. Estamos sendo levantados nesses dias para realizar o mesmo que o profeta Elias. É tempo de reparar o altar que está quebrado. O fogo vai descer e, se não estiver reparado, vai destruir tudo ou vai purificar tudo. Aleluia! Meus irmãos, que verdadeiramente possamos entender que para a igreja nos dias de hoje, o fogo não é juízo, é purificação. A igreja precisa estar purificada nesses dias, para assim espalhar o fogo do juízo sobre a cidade, sobre as famílias, sobre a nossa nação. Me permita orar por você nesta hora, para que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento e você entenda, compreenda aquilo que o Espírito Santo diz à igreja neste dia. Aleluia! Pai amado, ajuda a sua igreja a entender profeticamente a visão de Ezequiel sobre as bases de fogo. Como igreja não podemos ser casa rebelde como foi Israel. Temos que dar ouvidos à voz profética de Deus. Temos que a cada dia comer do rolo do livro, que é a sua bendita palavra. Temos que dar ocasião ao Espírito Santo de Deus, pois os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todos. Os olhos do Senhor estão contemplando, a roda está girando, os movimentos que estão acontecendo no mundo, nas nações, no meio da igreja. Os querubins estão em obediência a Deus, e nós como igreja temos que estar em obediência à palavra de Deus. Ajuda a sua igreja a não ter medo deste momento, pois como o fogo de juízo é só para a casa de rebelde, para nós o fogo é purificação, nos preparando para encontrar com o nosso Deus nos ares. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua família com esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.